O meu time é imaturo demais para se auto-organizar. Fala pessoal, essa é uma dúvida recorrente que eu vejo diversas pessoas que estão começando no ágil assim, e eles veem o contexto e o princípio da auto-organização dentro do time ágil ali. Muitas pessoas que ou vêm de um outro paradigma ou que estão realmente começando na sua carreira, eles se sentem um pouco desconfortáveis com esse conceito e até perguntam, né? A dúvida é muito recorrente assim, em treinamentos, em consultorias que a gente faz. Poxa, mas o meu time ele não vai ter a maturidade suficiente, né, para poder se auto-organizar. Esse conceito aí do ágil, de auto-organização, ele não vai funcionar aqui, né? Vai ser uma bagunça, as pessoas isso aqui vai se tornar uma anarquia, um caos, etc e tal. Esses geralmente são os argumentos dessas pessoas. E aqui eu gostaria de dizer em primeiro lugar que a auto-organização, ela é, assim como eu já mencionei num vídeo anterior, né, para mim, ele é um fator primordial, né, quando a gente fala sobre agilidade. O conceito de auto-organização ele está inserido na agilidade, nessa temática como um todo, tá? Por volta ali do 10º princípio, mais ou menos, do Manifesto Ágil, a gente tem o princípio que fala sobre os times auto-organizados, eles entregam mais valor, eles têm a tendência a entregar produtos de melhor qualidade. Então, a auto-organização é algo excelente, é algo primordial na minha experiência profissional, pessoal. Eu vi que isso é muito, muito importante. E eu entendo que a forma também como as nossas profissões, como a sociedade tem evoluído, a gente não vai ter tanto espaço assim para um tipo de liderança que seja mais preditiva, mais definida e que não permita a auto-organização. Aquele paradigma anterior em que a gente tinha os pensadores que mandavam e os executores que colocavam em prática, a gente tem caminhado, e principalmente quando a gente está falando sobre o trabalho do conhecimento, cada vez mais a gente vai ter essas duas faculdades, né, de pensadores e executores num único indivíduo, num único grupo, num único time. Então é aí que a auto-organização se faz necessária. Mas, para a gente não ficar somente na teoria aqui, eu vou colocar 3 coisas que quando essas pessoas me trazem esse questionamento sobre a falta de maturidade, porque no meu time não vai funcionar essa auto-organização, eu gostaria de falar 3 coisas que ajudam, né, que promovem e que balizam a auto-organização, né? Simplesmente a gente não faz as coisas de maneira desorganizada, simplesmente, meu time agora se auto-organiza, faz aí sozinho, né? Não é assim que funcionam as coisas. E a gente vai ver que os elementos dos frameworks ágeis, eles existem justamente para promover e para ajudar a auto-organização a acontecer de maneira saudável, de maneira a atingir resultado. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a auto-organização ela tem que acontecer dentro de um propósito, tá? Então assim, não é assim, meu time se auto-organiza, então cada um faz o que quer. E daí um vai correr para lá, o outro vai ficar paradinho aqui, o outro vai embora para casa, cada um vai fazer o que quiser. Não é assim, a gente estabelece um propósito único para aquele time se auto-organizar em direção a esse propósito. Então, por exemplo, o objetivo da sprint no Scrum, ele existe para que a gente estabeleça um propósito único e o time se auto-organiza em direção àquele propósito. Quando a gente fala sobre uma visão de produto, é justamente nesse sentido também. A gente estabelece um objetivo, um propósito, né, de médio e longo prazo ali, e o time vai se organizar, o time vai estabelecer ali o plano de trabalho para atingir aquele objetivo. Não é cada um fazer o que bem entender e o que bem quiser. Então, primeiro ponto é você estabelecer um propósito em comum para o seu time, né? Não deixe as pessoas perdidas com relação ao que alcançar. Estabeleça um propósito e siga em direção a esse propósito. Segundo princípio é que a auto-organização ela existe, mas ela existe com regras e com fronteiras ali, com limites, né? Então, quando a gente fala sobre as pessoas, os indivíduos, eles se auto-organizarem, eles vão ter um limite para se auto-organizar. Então, o estabelecimento de papéis e responsabilidades, ele permanece dentro da auto-organização. A gente vê no Scrum, por exemplo, o Product Owner com uma responsabilidade sobre o Product Backlog. A gente vê o Development Team com uma responsabilidade sobre a solução técnica, sobre o incremento que está sendo criado.
Outros exemplos de restrição também são os time box, por exemplo, que o Scrum coloca. Então você vai ter um limite para você alcançar, você vai ter uma sprint de 15 dias e é nesses 15 dias que você vai entregar aquele incremento de produto, que o time vai se auto-organizar e entregar um incremento de produto. Ou seja, é uma restrição, é um limite que a gente coloca para que o time atinja um resultado. E assim vai, são todos limites, né? São todas restrições, né? Limitar o WIP também no Kanban, mais uma restrição que a gente estabelece no sistema e o time vai se auto-organizar de acordo com essa restrição. Tudo isso são limites, né? São restrições que a gente coloca dentro do sistema e as pessoas se auto-organizam respeitando essa restrição. Não significa que na auto-organização não existe limite nenhum, não existe restrição nenhuma para ser respeitada. E isso desemboca também no terceiro princípio, né? Para que você tenha um time com uma auto-organização saudável, você deve respeitar princípios e valores, né? A gente vê que a sociedade como um todo, né? O ser humano, as civilizações, elas se desenvolvem de maneira, de certa forma, auto-organizada, né? Você não vê hoje, por exemplo, o prefeito da sua cidade, ele não fala que você tem que cursar uma faculdade ou que o seu pai vai ter que abrir um mercadinho lá na esquina. A sociedade se auto-organiza. Então a gente tem esse princípio, porém a gente vai ter que ter regras e valores para serem respeitados dentro dessa sociedade, dentro dessa auto-organização, para que as coisas não se degringolem, né? A gente vê algumas sociedades que acabam entrando em vários conflitos, né? Então a gente vê até, né, iniciativas de ditaduras, iniciativas totalitárias, injustiças acontecendo. Por quê? Porque essa sociedade ela não tem respeitado valores e princípios ali. É por isso que existem regras, leis, é por isso que existe um contrato social entre as pessoas, entre os indivíduos. Como que o XP e o Scrum eles tentam estabelecer melhor esses valores, né, essas regras assim? Os valores do Scrum, por exemplo, eles falam sobre respeito, eles falam sobre comprometimento entre os indivíduos, eles falam sobre coragem de tratar problemas, estar aberto a receber e a dar feedback entre os indivíduos. Ou seja, aquele time ele vai se auto-organizar respeitando alguns valores e princípios ali que a gente estabelece para que isso seja saudável, para que essa iniciativa atinja resultados, para que essa iniciativa chegue aonde ela deseja, né, no propósito que ela está estabelecendo. Beleza, pessoas? Então, essa foi a temática que eu gostaria de trazer com relação à auto-organização. Então, e para fechar, assim, quando uma pessoa me fala que meu time não é maduro para se auto-organizar, eu vejo muito uma questão sistêmica também da gente trate as pessoas como adultos responsáveis e eles se comportarão dessa maneira. Então, enquanto você achar que você vai ter que ficar dando regra para o teu time, enquanto você vai ter que ficar dizendo tudo detalhadamente o que o teu time vai fazer, eles vão ficar nessa dependência do seu comando para sempre. Enquanto você não levar as pessoas para um próximo nível e falar assim, cara, agora você tem uma responsabilidade, essa responsabilidade é sua e você vai fazer o seu melhor, você vai fazer isso acontecer daqui para frente, né? Você e o seu time, você vai levar as pessoas para um outro nível de mindset, de postura com relação à própria dinâmica do trabalho e a auto-organização e a responsabilidade do dia a dia. Beleza? E vai fazendo as coisas aos poucos, né? Estabeleça as regras, né? Estabeleça valores, restrições, estabeleça um propósito e vá aos poucos, né? Dando essas responsabilidades, expandindo essas responsabilidades do teu time para que ele esteja ao final de uma jornada no seu mais alto potencial na auto-organização. Beleza, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima e até mais.